Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade então aqui ao Egito, né? E já percebemos que na dialética, no diálogo que estamos fazendo com a Mesopotâmia, não dá para conferir o mesmo princípio para um e para outro, né? Estamos estudando um povo completamente diferente e dentro dos seus processos organizacionais não teve a mesma preponderância que a Mesopotâmia, que a gente estudou, teve, né? Mas tem muita similaridade. No último encontro, antes do intervalo, no último vídeo, né, a gente acabou percebendo a possibilidade do Menés unificar o Alto e o Baixo Egito. Então, Menés vai dar origem à Era dos Faraós, às dinastias, e a gente chama isso de Antigo Império, Império Antigo, fale como você desejar. Essa população muito antiga, os vestígios dela, a maior parte já foi apagada pelas cheias anuais do Rio Nilo. A gente, no nosso quebra-cabeça da humanidade, a gente vai pensando, a gente vai descobrindo e tentando montar de uma certa forma com um alto grau de distanciamento e desconhecimento de fato sobre esse povo na antiguidade. É muito diferente do que a gente encontra, por exemplo, em Tebas e em Mênfis, né, que são cidades que estão, de uma certa forma, mais próximas da gente do que o Império Antigo um dia foi. Né? Queria chamar a atenção de vocês que praticamente o desenvolvimento do Egito vai ocorrer na sua proeminência a partir da unificação, tá? É quarto milênio antes de Cristo, ali. É nessa hora que a gente começa a encontrar as primeiras tumbas reais, explicando o poder que o soberano havia conquistado nas aldeias, né? E isso é muito interessante, porque o processo da conquista é um processo de absorção da magia da população conquistada. Né? Em outras palavras, o poder que eu tenho antes de te conquistar era menor. Então eu já tinha um poder específico, conquistando a sua aldeia, eu aumento o meu nível de poder. É simbólico aqui, né? A gente consegue compreender dentro da nossa esfera contemporânea, mas no passado esse poder que a gente está falando é um poder mágico, né? É um poder que envolve uma relação de magia, porque a magia, a ciência, a religião era tudo o mesmo grupo do desenvolvimento intelectual dos seres humanos, principalmente os seres humanos em Kemet. Então eu chamo a atenção de vocês para perceber o seguinte: se eu consigo aumentar o meu poder, ele vai ser um poder, para além de simbólico, um poder real. E o poder real a partir de uma perspectiva econômica. Por quê? Porque todo o excedente da produção será convertido para doação ao faraó. Então, na cidade onde o faraó vive, será, portanto, uma cidade capital. E aí será a capital do povo. Por quê? Porque é na cidade onde o faraó vive que existe um excedente da produção, muito mais vasos, mais mel, mais animais, mais trigo. E é justamente essa capacidade de ter mais do que outros têm, esse processo de assimetria do poder, que a cidade vai fazer o comércio. Né? Quanto mais a cidade está perto do mar, mais fácil é a minha logística de chegar em outras civilizações, estabelecendo assim uma relação comercial. Se eu tenho mais excedente e eu começo a dominar, portanto, a relação comercial, o enriquecimento do Egito se fará presente. Então, é uma relação econômica. O Egito tem o poder que ele tem por conta de dinheiro. Não mudou muito para os dias atuais, né? Ainda temos processos de acumulação e a gente vê, por exemplo, que poder ostenta
um Elon Musk assim da vida, e como, por exemplo, a gente consegue perceber isso nas mitologias contemporâneas, o poder que um Batman, que um Lex Luthor tem dentro das próprias narrativas mitológicas da cultura pop. Então, é justamente essa relação de dinheiro que vai entrar, né, esse fluxo de caixa que vai aumentando, 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 que teremos a possibilidade econômica de financiar as obras públicas. E é no financiamento das obras públicas, né, não há iniciativa privada que consiga competir com o Estado no Egito. O Estado, então, vai ser mais rico e muito mais rico do que qualquer pessoa rica que viva no Egito. Tá? Então, por isso que vamos importar, inclusive do Egito, essa relação estatal de obras públicas. A partir daí, na Grécia, Roma, Idade Média, até hoje, nós temos como mecanismo de transformação da urbanização a mão do Estado, né? O Estado como promotor do desenvolvimento da sociedade da cidade. E é interessante a gente perceber que no Egito existem duas cidades: a cidade dos vivos e a cidade dos mortos. O nome que os gregos deram para a cidade é polis. O nome que os gregos deram para a morte é necro. Então, a cidade dos mortos do Egito é chamada de necrópolis ou necrópole, tá? Então, para o nosso português aqui. Aí você me pergunta, para quê? Eu vou fazer uma cidade para os vivos e uma cidade para os mortos. Porque vem do Egito esse princípio de que o além é melhor do que o aquém. Então, a partir do momento que você vive, o seu desenvolvimento enquanto ser é mundano, imperfeito, incoerente, vazio. E nesse caso, não convém investir dinheiro num mundo terreno, porque é um mundo transitório, né? Então as casas elas são feitas de tijolos mesmo, madeira, tudo mais, e, e não sobrevivem. O tanto que sobrevivem até hoje, que sobreviveu, as construções feitas de pedra. Então, Heródoto, que é um historiador da Grécia, vai ser um dos primeiros caras que vai registrar a façanha do Egito em criar obras públicas, como, por exemplo, 100.000 homens para construir as pirâmides, né, de Quéops, Quefren e Miquerinos, e também a Esfinge, que fica tudo pertinho ali, né? E eu estou falando do Cairo, né? A gente está no Cairo, onde ficam essas relações. Depois vamos ter algumas diferenças em Tebas e em Mênfis, tá? Mas a gente ainda não está lá não, a gente ainda está nessa parte mais antiga, assim, tipo do Império. Então, é muito interessante porque daqui a pouco Platão vai falar do plano das ideias e do plano real. Vai falar de uma relação da cópia, né? Que o que a gente faz aqui é sempre uma cópia barata, é algo que tem menos valor do que no plano das ideias. Na perspectiva cristã, a gente também tem essa relação. A vida é mundana e a vida perfeita, o nosso objetivo enquanto passagem por aqui é alçar os céus. Então, a cidade dos mortos, ela é um tipo de cidade onde necessita a existência da matemática. Portanto, tudo vai ser geométrico e vamos utilizar formas muito simples, né? Como a pirâmide, como o obelisco. Então, o impacto disso na sociedade é organizacional, é ter um equilíbrio. Eu preciso da necrópole para equilibrar. Lembra da balança de Maat no julgamento de Osíris, que ela tira uma pena e o seu coração deverá ter o mesmo peso da pena, e a balança como sinônimo de justiça, de harmonia? Então, a urbanização do Egito se manterá da mesma forma.
As construções, portanto, sagradas e a necrópole, ela não faz parte da cidade, da mesma forma como existia lá na Mesopotâmia, que a construção alta, o zigurate, era parte central da cidade, né? Todo mundo habitava em meio às construções sagradas, né? Tendo a possibilidade, por exemplo, de visualizar o templo onde quisesse. No Egito, não. No Egito é afastado. A gente vai ter um domínio do deserto. Por quê? Porque já dominamos o pântano, já dominamos o rio Nilo. O deserto não dominamos. O deserto parece que é algo que por mais que a gente faça alguma coisa, não nasce planta, não nasce bicho. E os bichos que tem lá são bichos peçonhentos, como a serpente, como o escaravelho. Então, já que não conseguimos habitar o deserto, quem habitará o deserto serão os mortos. E aí a gente consegue ter um equilíbrio. Naquela porção do planeta Terra onde as divindades nos deram dádivas, nos deram presentes, como a água, as plantas, os animais, os frutos, nós iremos então ocupar aquilo que pressupõe o caos, aquilo que não há controle, que é o deserto, e por isso ali vai existir sim a necrópole, né? Então, no Egito, sobretudo nos primeiros tempos, não encontramos uma ligação, mas um contraste entre as duas realidades, realçado de todas as maneiras possíveis. Então, os monumentos não formam o centro da cidade, mas são dispostos à revelia da cidade como uma cidade independente, divina e eterna, que domina e torna insignificante a cidade transitória da humanidade. A cidade divina ela é construída de pedra para permanecer imutável no curso do tempo, mas para demonstrar a grandeza, porque na visão dos seres humanos, as divindades elas são gigantes, elas são muito grandes, e elas são grandes porque a natureza é gigante. A beleza natural é gigantesca. Então, só gigantes conseguiriam criar algo perfeitamente como foi feito, como foi criado na visão deles a natureza, né? Então, as nossas estátuas elas deverão ser gigantescas para realçar a grandeza da divindade. A partir do momento que o faraó não é um representante divino, mas ele é a divindade encarnada, é um novo Osíris que nasceu, que qualquer representação do governante, do faraó, deverá, portanto, ser endeusificada e as suas proporções gigantescas também, né? Mais para frente a gente vai ter comparações, a gente vai ter uma divindade do lado de um governante, né? A gente vai ter uma divindade como ator do lado de Nefertari, e as duas terão a mesma dimensão, a mesma altura, porque o objetivo da comunicação é: olha como é que a mulher do faraó é tão importante como a divindade, né? As tais esculturas maravilhosas que reproduzem com realismo as fisionomias dos modelos, elas normalmente os imobilizam. Então, mais para frente a gente vai ver, né, lá nas esculturas gregas, como que a escultura grega vai se diferenciar das esculturas desta parte da antiguidade por um aspecto de mobilidade ou de movimento. Parece como se fosse um pause de um vídeo, que se a gente tirar o pause, a escultura continua mexendo, né? No Egito isso não é necessário. No Egito, ao contrário, existe uma tendência em imobilizar, né, em tornar nitidamente imóvel. Por quê? Porque há uma necessidade de preservar ao máximo as características daquele que viveu no além. Então, o aspecto da conservação
está tanto no tipo de material que é feito a arquitetura, que é a pedra, tanto na conservação do corpo, que já não pode mais ter decomposição, o processo da mumificação, e as estátuas e as esculturas, os bustos, também terão essa característica de imobilidade justamente para você conservar ao máximo as características no além. Isso é muito interessante, né? Porque no além já não temos mais nenhuma característica dos aspectos fugazes da vida terrena. Então, ó, vamos perceber na cidade de Mênfis, que foi fundada pelo faraó Menés, tá? Quando cria a cidade, esse faraó ele vai criar também um muro branco circundante da cidade. Então, é muito interessante porque se a cidade da Mesopotâmia também tinha um muro circundante, o muro circundante habitará também no Egito, o que demonstra uma transmissão do conhecimento arquitetônico entre os povos. Então é nesse ponto que a gente consegue enxergar que as pirâmides são frutos das primeiras dinastias, depois vamos ter os templos solares, e é um um templo solar muito diferente daquele que depois Akhenaton vai acabar criando mais num período temporal mais próximo de nós, né? Ainda estamos num período muito antigo aqui mesmo, tá? E o mais legal disso tudo é que os elementos arquitetônicos presentes, por exemplo, no templo solar de Abusir, o templo de Horus, né, conserva coisas que encontraremos nas igrejas de hoje em dia. Então, temos um templo do vale, aí vamos ter uma rampa de acesso, vamos passar por um pórtico, que é um alpendre, né? E aí, a partir do momento que a gente adentrar nos muros do templo, vamos encontrar um átrio, que é um pátio. No pátio encontraremos, portanto, uma elevação escalonada, né? Temos uma escadinha para subir ao que nessa época chamaremos de altar. E no altar faremos sacrifícios. E o mais preponderante de todos esses é o obelisco, né, que é o símbolo que aponta para o sol. Justamente na ponta do obelisco era utilizada como matéria-prima, né, como material, algo muito reluzente e polido, capaz de brilhar tal qual o sol. Ao lado, para fora desses muros do templo, nós vamos ter o barco solar, que é justamente aquele barco que, quando morrermos, iremos para o além. É aquele barco que nos leva. E é claro, se a gente navega no Rio Nilo com barcos, o transporte que nos leva do aquém para o além também vai ser um barco, demonstrando uma capacidade de significação, né, de representação muito inteligente da antiguidade. E se pensarmos que o acúmulo de capital ele é mais importante na vida eterna, também é muito inteligente, porque se passaremos a eternidade inteira, é legal que a nossa eternidade seja rica, sejamos ricos na eternidade. Por isso a nossa vida passageira, transitória aqui, não necessita. Só que essa galera morreu, deve estar muito bem lá no além, de buenas, mas criou uma crise econômica no Egito que vai sucumbir às dinastias, criando, portanto, o período intermediário, né? Que vai sair do Império Antigo para o Império Médio. E é nessa reconstrução da economia no Império Médio que vamos ter uma diferenciação também. Agora, os templos como Luxor e Karnak já não estarão fora da cidade, mas agora dentro da cidade.
E esse é um contraste que a gente tem entre as dinastias. O faraó continua ocupando o cume da hierarquia social e o seu poder se manifesta porque ele pode escolher. Ele tem, perante toda a sociedade, aquela capacidade de deliberação. E é claro, no processo da escolha, o que ele vai escolher? O que ele vai escolher? Ele vai escolher os materiais e os produtos mais ricos e mais bem acabados artisticamente, como roupas, joias, móveis, né? Então, que são fabricados com um trabalho de altíssima qualidade que fazem pensar numa produção mais ampla e abundante para a sua própria vida eterna. Então, é claro, né? É essa capacidade do rico de ser rico e de preservar a sua riqueza, de ser um conservador, de conservar a riqueza, que conservou de fato, que ficou para a história. E é o que a gente encontrou. E por termos encontrado, acabamos percebendo como que a relação do trabalho ele foi amplificada. Ou seja, existe uma demanda no Egito do Império Médio que necessita uma produção artística e artesanal amplificada. Tá? Então, não é mais uma manufatura simples de um aldeão e de outro aldeão. Agora existe uma produção estatal, existe uma regra, existe um cânone, um algoritmo que vai reger a estrutura estética e a produção dos objetos cotidianos, artísticos e religiosos dentro do Médio Egito. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para o Templo de Karnak, que fica em Tebas, tá? E principalmente a planimetria geral aí, a planta, o corte do templo de Khonshu, tá? Engraçado que antes do pórtico de entrada, nós então vamos ter pequenas esculturas geométricas, depois vamos encontrar um obelisco, depois vamos encontrar estátuas gigantes antes da porta de entrada, que é chamada de pilones, tá? Depois do pilones, a gente tem um pátio de entrada, que é chamada de vestíbulo. Depois desse, né, desse pátio de entrada, a gente tem um segundo pilones, né, um segundo pilão, que vai dar acesso ao hipóstilo, que é, né, então, que é um conjunto de várias colunas que sustentam um teto. Então, eu vou do aberto para o fechado, eu vou do espaço mais amplo para um espaço mais reservado, tá? Gente, para complementar essa parte da urbanização do Egito, é interessante pensar que, para além da casa das pessoas normais, né, e para além do local dos templos, da necrópole, nós temos os palácios. Tá? E quando a gente está pensando em palácio, a gente não está pensando especificamente numa única casa, como o Palácio de Versalhes, onde mora um rei toda a corte. Tá? O palácio aqui no Egito é como se fosse uma mini cidade, tá? É como se fosse uma cidade administrativa, é como se fosse a possibilidade de termos reunidos na mesma localidade todas as pessoas importantes para o desenvolvimento, né, então, do dia a dia. Então você vai ter um quarto grande para a polícia, que vai ser chamada de quartel, né? O quartel da polícia, o quartel do exército, e o quartel é o lugar onde dormirão essas pessoas, onde as armas estão depositadas, né? Mas de certa forma não é o mesmo depósito onde colocamos as comidas, onde colocamos as roupas, né? A gente tem o lugar da casa do rei especificamente. Este caminho que leva de um lado para o outro é chamado de estrada real.
Então eu estou falando de muitos elementos do Egito e muito provavelmente você está ouvindo fazendo relações com o presente, de tão importante que o Egito foi para a nossa cultura, né? Aliás, é essa a minha função aqui, é tentar demonstrar como que nós temos tanta similaridade com uma cultura africana, que é o Egito. Mas eu vou chamar a atenção de vocês para um lugar interessante, que é o Per Ankh, ou a Casa da Vida, né? Casa do Saber, onde sempre é um escriba, sempre é um religioso, sempre é alguém que vai ler e estudar muito, e daí, por exemplo, surgirão aquelas primeiras vertentes do pensamento, do registro em papiro do pensar. A filosofia, portanto, que enchemos a nossa boca para falar que surge na Grécia, de fato ela surge no Egito. E eu falo, por exemplo, de uma figura interessante que é Ptahhotep, que é um desses escribas que, mediante ao surgimento de alguém com alguma necessidade, algum enfermo, algum curioso, alguém que precisa de alguma informação, bate na porta e essa pessoa sai das entranhas da construção para conversar, para transmitir o conhecimento na porta de entrada da Casa da Vida, né? É claro que a Casa da Vida também funcionará como uma espécie de hospital e uma espécie de estudo do corpo humano, né? Desenvolvendo melhorias no próprio processo de mumificação também, no estudo da anatomia, e no desenvolvimento de remédios, poções mágicas ali. Mas é tão engraçado que Zenão de Sítio, que é o cara que, que a história nos apresenta como aquele que inventa a filosofia estoica, do estoicismo, ele tem a sua origem, né, então, tipo, nessa parte da sociedade, né? A gente não vai pensar nesse cara como um branquelo aí que habita a Grécia e desenvolveu uma filosofia a partir daí. Não, é afrodiaspórico, né? Vem aí da África. Ele tem cor de latão, cabelo de carneiro, todas as representações de alguém que, portanto, tem a sua origem negra. E é muito massa porque os estoicos são chamados de estoicos porque eles transmitem conhecimento na porta da entrada da ágora, que é chamada de estoa, por isso o estoico. Então temos alguns indícios, algumas formas do pensar que apontam que o próprio desenvolvimento da filosofia estoica seja africana, seja egípcia, tá? Mais para frente, gente, quando tivermos uma nova crise econômica, porque a megalomania de Akhenaton vai fazer o Egito então perder suas forças para sempre, né? E o interessante de Akhenaton é que ele é um cara que ele vai ser tão sedento por o acúmulo de capital que ele vai ficar boladaço com as ofertas de dízimo, por exemplo. Aliás, dízimo não é uma palavra dessa época, né? Mas eu estou falando dízimo para você entender a relação da doação, né? Eu dou da minha riqueza para o templo ali. Ele vai ficar incomodado de tantas divindades e tantas doações para outras divindades. E ele vai falar, uai, mas por que isso? Isso é uma coisa que não é inteligente. Tem muitos deuses, e se todo mundo ficar doando a parada para os diferentes deuses, a gente vai continuar pobre. Então eu vou acabar com o politeísmo, vamos ter um período de monoteísmo, né? Nós vamos agora, por ordem do Estado, eu vou impor, daí vem imposto, o deus do sol, e a partir daí todas as doações, todas as ofertas, todas as oferendas serão, portanto, para um único Deus. E eu, que não sou bobo nem nada, vou pegar muito dessas doações para mim, claro.
E isso vai fazer com que haja processos de rebelião internas ali. Somos todos juntos em prol de um único objetivo. O nosso único objetivo é a perpetuação nessa área, o domínio do rio Nilo e do deserto, mas você acredita na sua divindade, eu acredito na minha, você cria o templo para o Deus, para a divindade que você acha mais interessante, eu aqui crio assim a minha e está tudo bem. Quando começa a ter um governante que começa a impor essa relação para todo mundo, começa a ter treta e aí é a porta de entrada para a dominação do Egito pelo Império Persa. O Império Persa, então, que sempre foi um brother, né, sempre teve a sua preponderância como um parceiro econômico, vai vir com tudo de voadora dominando ali o Egito. Então, mais para frente, quando Alexandre o Grande, dentro da Elas, os Hélades, que eles não se chamam gregos, né? Quem chama grego de grego é romano. Os gregos se chamam de helenos, da Hélade. Né? Então surge o helenismo, que é, né, então que provém de Alexandre o Grande, que é o processo da dominação, criando, portanto, esculturas, cânones, regras de representação puramente gregas e, e assim, demonstrando um outro viés de dominação que não é apenas uma dominação militar, mas é uma dominação cultural, uma dominação estética. Show de bola até aí? Então, gente, eu acho que essa aulinha rendeu, né? Hoje a gente abordou mais esses aspectos, mais aspectos arquitetônicos e urbanísticos, tá? No próximo encontro, a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas histórias da mitologia e a gente vai explicar outros aspectos da arquitetura. E eu chamarei atenção na próxima aula, então no próximo encontro, de por que o nome das colunas do Egito tem relação com a vegetação. Por que a coluna palmiforme tem a ver com a palmeira? Por que a coluna lotiforme tem a ver com a lótus? Por que a coluna papiroforme tem a ver com o papiro? Mas isso a gente vê no nosso próximo encontro. Vamos fazer um descanso, que a aula rendeu, e te vejo na próxima, tá bom? Não falta a próxima aula não, que tem uns conteúdos muito interessantes. E vamos falar de pintura também, de lei da frontalidade, ainda temos alguns assuntos para a gente verificar no âmbito do Egito, antes que de fato a gente possa pegar o nosso navio e ir para as ilhas gregas, habitar uma nova cultura, e essa cultura sim, vamos ter bastante conteúdo, vamos fazer talvez muito mais vídeos do que temos feito da Mesopotâmia e do Egito até então, tá bom? Muito obrigado pela participação, vejo vocês na próxima, um beijo, um abraço, até!